Ellen What? Eu não creio nessa Ellen White. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão muito interessante. Frequentemente, existe uma profunda discrepância entre uma pessoa tal qual ela é na realidade e opiniões que se formam em torno dessa mesma pessoa. Então, alguns exemplos assim clássicos, né? Então, no Brasil hoje se fala muito a respeito da figura do ex-presidente Lula. Então, algumas pessoas dizem, né? O ex-presidente Lula é uma pessoa honesta, foi o melhor presidente do Brasil. Outros veem o presidente Lula como o caixeiro viajante da Odebrecht, um corrupto, um sociopata, uma pessoa completamente equivocada, ruim, errada, assaltante dos cofres públicos junto com o seu pessoal. Independentemente de entrar no mérito de qual das duas visões corresponde à realidade, alguém está errado nessa história. Vamos pensar que o Lula seja honesto. Todo mundo que crê que ele é um ladrão está errado. Vamos pensar que ele seja um ladrão. Todo mundo que crê que ele é honesto está errado. E isso demonstra para nós que pode existir uma profunda discrepância entre o que uma pessoa é de verdade e aquilo que pessoas pintam a respeito dela, pensam a respeito dela, em função de inúmeras realidades e qualidades, tá bom? Um exemplo talvez muito mais importante do que esse do ex-presidente Lula é o exemplo do próprio Cristo. Quem foi Jesus? O Filho de Deus politicamente correto? Ou ele foi o Filho de Deus politicamente incorreto? Sabe que existe muita tendência de alguns cristãos de, entre aspas, domesticar Jesus. Jesus uma pessoa inofensiva, só fazia bem, só falava bem, nunca se envolveu em polêmica, discussão, acusação contra líderes religiosos e coisa e tal. Obviamente a gente vai ler o Evangelho e a gente percebe que o quadro não é tão simples assim. Inclusive, em relação a esse ponto, eu gostaria de deixar uma dica de literatura, o livrinho do Philip Yancey que se chama O Jesus que Nunca Conheci. Vou colocar uma descrição para a aquisição do livro para quem quiser aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não tô ganhando nada com isso, inclusive, tá? Vou até ver com a editora aí se eles me pagam um pouquinho pela propaganda gratuita. Brincadeira, pessoal. Bacana demais esse livro. Ele mostra, assim, um pouco como que muitas vezes a gente tem uma visão de Cristo muito domesticada, muito superficial, como se Jesus fosse algo ou alguém que ele nunca foi. E aí eu deixo essa dica de material para vocês aí. Agora sim, olha, ocorre um fenômeno mais ou menos parecido dentro do Adventismo do Sétimo Dia em relação a Ellen White. Quem foi realmente Ellen White? Quais são os quadros que se pintam a respeito dela e das suas ideias e da sua obra? E existem muitas discrepâncias em relação a isso no mundo, né, adventista do Sétimo Dia, o estudo do espírito de profecia e etc. Então assim, olha, de uma forma bem simplificada, eu vou dizer aqui para vocês que muitos adventistas creem e pregam em uma Ellen White legalista, que nega a graça de Cristo, perfeccionista, pós-lapsariana, fanática em termos de alimentação, fanática em termos de entretenimento de uma forma geral e entre outras direções, tá bom? Muita gente pinta esse quadro de Ellen White desta maneira. Obviamente, existem muitas pessoas que pensam diferente a respeito da pessoa e da obra de Ellen White. E eu sou uma dessas pessoas. Portanto, eu não creio nessa Ellen White legalista, que nega a graça de Cristo, perfeccionista, pós-lapsariana ou fanática em termos gerais, e aí basicamente falando um pouco de alimentação e entretenimento. Para justificar a minha descrença nessa Ellen White, na qual muitas pessoas adventistas dizem crer, como se ela fosse realmente esta pessoa, eu trouxe algumas citações para você, para a gente poder avaliar, obviamente também de forma superficial, tranquila assim, algumas questões do que Ellen White coloca. Então, por exemplo, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 388, Ellen White diz o seguinte: uma religião legalista tem sido considerada uma forma correta de religião para este tempo, mas é engano. A repreensão de Jesus aos fariseus é aplicável aos que perderam do coração o primeiro amor. Uma religião fria, legalista, jamais pode levar almas a Cristo, pois é destituída de amor, é religião sem Cristo.
Quando jejuar e orar é praticado num espírito de justificação própria, são abomináveis a Deus. A solene assembleia do culto, a rotina das cerimônias religiosas, a humilhação exterior, o sacrifício imposto, tudo proclama ao mundo o testemunho de que o praticante dessas coisas se considera justo. Essas coisas chamam a atenção para o observador dos deveres religiosos, dizendo: este homem tem direito ao céu. Mas tudo é engano. As obras não comprarão a entrada no céu. Então percebam, Ellen White é muito clara ao repreender o legalismo, condenar o legalismo, chamá-lo de engano, que essas obras todas aí não comprarão a entrada no céu. Outra citação de Ellen White para a gente avaliar em que ela cria, como é que ela lidava com algumas questões. Então, Testemunhos Seletos, volume 2, página 506. Ellen White diz o seguinte: tudo devemos à graça, abundante graça, graça soberana. A graça no concerto ordenou nossa adoção. A graça no Salvador efetuou nossa redenção, regeneração e adoção a cordeiros de Cristo. Manifeste-se aos outros a mesma graça. Essa é uma acusação que muitos evangélicos fazem, né, a Ellen White, como se ela fosse uma pessoa que não crê na graça de Cristo. E aí você vê claramente nas palavras dela. Tudo devemos à graça. A graça é soberana. A graça de Deus é o fundamento da nossa redenção e que a gente deve levar aos outros esta mesma graça. A outra citação, Fé e Obras, página 48, ela diz o seguinte: o perdão do pecado é prometido àquele que se arrepende e crê. A coroa da vida será a recompensa daquele que for fiel até o fim. Podemos crescer na graça, aproveitando a graça que já temos. Devemos nos manter-nos incontaminados do mundo, se quisermos achados irrepreensíveis no dia de Deus. A fé e as obras andam de mãos dadas. Elas atuam harmoniosamente na obra de vencer. As obras sem fé são mortas. A fé sem obras é inoperante. As obras nunca nos salvarão. É o mérito de Cristo que será eficaz em nosso favor. E aí você vê, esse tipo de passagem é muito usada para falar de um certo perfeccionismo de Ellen White. A gente tem que se arrepender e crer, e a gente tem uma obra a vencer, sermos irrepreensíveis, guardarmos os mandamentos de Deus. E muitas vezes ela fala, né, da necessidade da gente ser perfeito, buscar a perfeição. Agora, a continuação do texto dela aqui diz o seguinte: mediante a fé nele, Cristo tornará todos os nossos esforços imperfeitos aceitáveis a Deus. Uma das questões do perfeccionismo é essa ideia de que se a gente não for perfeito, a gente não vai para o céu, Deus não vai nos aceitar, e etc. Um perfeccionismo muito forte entre alguns adventistas. E Ellen White aqui está dizendo que pela fé em Cristo, aquilo que é imperfeito que a gente faz, que a gente tenta fazer e não consegue fazer de forma perfeita, será aceitável a Deus. Então é um espírito contrário ao do perfeccionismo, o espírito de Ellen White, da obra de Ellen White. Outra coisa, né? Muitas pessoas pintam Ellen White como uma pós-lapsariana que crê na natureza pecaminosa de Cristo. Então a gente tem a mesma natureza que ele, a gente pode vencer como ele venceu e sermos iguais a ele em tudo e parar de pecar e viver sem pecado, obedecendo a lei de Deus. Então aqui, por exemplo, Patriarcas e Profetas, página 373. A lei não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa, este não a poderia guardar. Então Ellen White atribui à natureza pecaminosa a incapacidade do homem de guardar a lei de forma perfeita e ser perfeito, etc. e tal, de maneira que deixa muito claro que Ellen White não era pós-lapsariana. Outra coisa, né, sobre essa coisa do reforma de saúde, alimentação, fanatismo, Ellen White fala o seguinte: Conselho sobre regime alimentar, página 209. É tempo de que alguma coisa se faça para impedir que novatos ocupem o campo e defendam a reforma de saúde. Podem poupar suas obras e palavras, pois causam maior dano do que os homens mais sábios e inteligentes poderiam depois desfazer com a melhor influência que pudessem exercer. É impossível para os hábeis defensores da reforma de saúde livrar completamente o espírito público dos preconceitos gerados graças ao procedimento errado desses extremistas e colocar o grande tema da reforma de saúde sobre a base certa, na comunidade onde se achavam esses homens. Então Ellen White, ela condena o extremismo na reforma de saúde, claramente, não precisa nem comentar demais, né? E por fim, Conselho sobre Saúde, página 661,
Ela diz o seguinte: há pessoas de imaginação doentia, para quem a religião é um tirano, governando-os com vara de ferro. Consideram toda recreação ou diversão um pecado, e pensam que a mente deve estar constantemente trabalhando no mesmo grau de severa tensão. Isso é extremismo. Por essas citações, eu entendo que essa Ellen White legalista, que nega a graça de Deus, perfeccionista, pós-lapsariana, extremista e fanática em termos de saúde e entretenimento, é uma falsa compreensão da pessoa e da obra de Ellen White. E é por isso que nessa Ellen White eu não creio.